Você sorriu hoje de manhã. Respondeu, tudo bem, para quem perguntou. E seguiu o dia como se essa frase fosse inteiramente verdadeira. Mas por dentro alguma coisa pesava. Um cansaço que não é só do corpo. É mais profundo, é da alma, e mora num lugar que ninguém enxerga de fora. Quantas vezes você já disse, estou bem, só para não precisar explicar o que realmente sentia? Quantas vezes essa frase virou um escudo, não uma verdade? Você aprendeu a sorrir mesmo quando o peito está apertado, a falar com calma mesmo quando por dentro tudo parece prestes a desabar. Mas o que será que existe por trás desse sorriso que você mostra todos os dias, sem que ninguém pare para perguntar de verdade? A rotina não para. A casa precisa de você, o trabalho precisa de você, os filhos precisam de você. E mesmo na igreja, sempre tem alguma coisa esperando sua mão, sua atenção, sua força. Você é, sem perceber, o sustento invisível de tudo o que acontece à sua volta. A pessoa que organiza, que lembra, que resolve, que segura as pontas quando tudo parece prestes a cair. Quando a noite chega exausta, você se pergunta: quem cuida de todo mundo? Quem pergunta para você como foi o seu dia de verdade? Esse cansaço que você sente não é fraqueza. É o resultado de carregar, dia após dia, ano após ano, um peso que era para ser dividido, e que de algum jeito sobrou inteiro nas suas mãos. As pessoas perguntam, como você está? Mas a maioria não está realmente esperando uma resposta verdadeira. É uma formalidade que você aprendeu a responder com leveza, quase no automático. Você já notou que quase ninguém insiste? Ninguém pergunta de novo, ninguém olha nos seus olhos esperando a resposta real, a que vem depois do silêncio. Existe uma solidão nisso. Estar cercada de gente, de família, de irmãs de igreja, e ainda assim sentir que ninguém realmente vê o que você carrega por dentro. Só que existe alguém que pergunta de verdade e quer a resposta real, mesmo quando ela vem em lágrimas, mesmo quando ela não tem explicação bonita. Pouca gente fala disso, mas fingir estar bem consome mais energia do que estar cansada de verdade. Sustentar a máscara, dia após dia, tem um custo que ninguém vê na fatura. Sorrir quando você queria chorar. Responder com leveza quando por dentro tudo pesa. Isso cansa mais do que qualquer tarefa do dia, mais do que qualquer lista de afazeres. Quanto da sua força hoje foi gasta só para parecer que estava tudo certo, em vez de ser gasta vivendo de verdade? Esse cansaço tem nome. E ele já está te avisando há um tempo, mesmo que você ainda não tenha parado para escutar. Talvez você tenha aprendido a ignorar os sinais. A irritação que vem fácil demais com quem você ama. A vontade de chorar sem motivo aparente, no meio de uma tarefa simples. O sono que não descansa, mesmo depois de horas na cama. Esses sinais não são fraqueza. Não são falta de fé. Não são exagero seu, nem coisa de quem reclama da própria vida. São um pedido de socorro que o seu corpo e a sua alma estão fazendo, mesmo quando sua boca continua dizendo que está tudo bem. E esses sinais não deveriam ser ignorados por mais um dia, mais uma semana, mais um ano que passa sem você se permitir parar. Existe ainda uma solidão específica de quem carrega o peso emocional da casa sozinha. Mesmo casada, mesmo com filhos, mesmo cercada de família, é você quem sustenta o clima emocional de tudo, quem sente primeiro quando algo não vai bem. Há quanto tempo você não divide esse peso de verdade com alguém, sem precisar amenizar para não preocupar ninguém? Pedir ajuda não é fracasso, mesmo que você tenha aprendido, ao longo da vida, que deveria conseguir sozinha, que mulher forte é mulher que não pede nada. Mas existe um tipo de companhia que você talvez tenha esquecido que existe, uma companhia que não cansa nem se afasta. E essa cobrança que você faz de si mesma, será que você seria tão dura com uma amiga que estivesse exausta como você está? Provavelmente não. Você diria para ela descansar, pediria para ela se cuidar, diria que ela não precisa ser perfeita, que ninguém é. Mas com você mesma a régua é outra, mais alta, mais impossível de alcançar, como se você tivesse menos direito ao descanso do que qualquer outra pessoa. Deus nunca pediu que você fosse perfeita. Ele nunca colocou sobre você esse peso impossível que na verdade você mesma colocou. Tem ainda a comparação silenciosa. Outras mulheres parecendo dar conta de tudo, na igreja, nas redes sociais, na família, sempre sorrindo, sempre organizadas. Mas quantas dessas mulheres só mostram o que querem que você veja, e escondem o cansaço tão bem quanto você esconde o seu? A verdade é que quase todas estão cansadas também. Algumas só são melhores em esconder do que você, só isso. Ninguém de verdade dá conta de tudo sozinha, sem custo, sem cansaço, sem noites difíceis em que a alma pesa mais do que o corpo aguenta. Talvez o medo mais profundo seja esse, ser vista como fraca.
Admitir cansaço parece, para muita gente, sinal de pouca fé ou de fraqueza de caráter. Mas e se admitir o cansaço fosse, na verdade, um ato de coragem, e não de derrota? E se reconhecer que você não está bem fosse exatamente o primeiro passo para realmente ficar bem, em vez de mais um motivo de vergonha? É exatamente aqui que a palavra de Deus entra com uma força diferente, uma força que não exige que você finja mais nada. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Note bem, ele não chama os que já estão bem, os que já resolveram tudo. Ele chama justamente os cansados, os sobrecarregados. Pessoas como você, exatamente como você está agora, sem precisar arrumar nada antes. Esse convite não é genérico, feito para uma multidão sem rosto. Ele é pessoal. Ele é para você hoje, nesse exato momento em que você assiste a este vídeo. Mas o que significa na prática vir até ele? Não é uma fórmula complicada nem um ritual distante, cheio de passos difíceis de seguir. É parar, ainda que por um instante, e admitir diante de Deus o que você sente, sem editar, sem suavizar, sem fingir que está tudo bem quando não está. O descanso que Jesus oferece não é fuga da vida, nem férias do que você precisa fazer. É um alívio real para o peso interior, que nenhuma viagem ou final de semana de descanso físico consegue alcançar. É um descanso para a alma cansada, para esse cansaço que o corpo até descansa, mas a alma continua sentindo, mesmo depois de dormir, mesmo depois de parar. E isso muda completamente a forma como a gente entende força. Força verdadeira não é nunca sentir cansaço. Força é continuar mesmo sentindo, sem precisar se esconder, sem precisar fingir diante de quem ama você. E se a verdadeira força fosse, na verdade, admitir que você precisa de ajuda, em vez de carregar tudo em silêncio? Isso muda a forma como você pode se ver hoje. Não como alguém que está falhando, mas como alguém que está, finalmente, sendo honesta consigo mesma. Você tem permissão para sentir esse cansaço. Sentir cansaço não é falta de fé. É parte de ser humana, parte de viver uma vida real, com responsabilidades reais. Quem te disse que mulher de fé não pode estar cansada, não pode chorar, não pode admitir que está no limite? Essa cobrança não vem de Deus. Vem de uma régua que a gente mesma criou, ou que aprendemos com o tempo sem nem perceber de onde ela veio. E soltar essa cobrança abre espaço para algo muito maior dentro de você, espaço para graça, para descanso, para ser humana sem culpa. Mesmo quando você esconde o cansaço de todo mundo, do marido, dos filhos, da igreja, das amigas, Deus vê exatamente o que você sente, sem que você precise explicar nada. Ele vê o que está escondido atrás do seu sorriso, atrás do seu tudo bem repetido todos os dias. Como seria viver sabendo que diante dele você não precisa fingir nada, nem performar uma força que você não tem? Ser vista de verdade, sem máscara, é só o começo do que pode mudar em você a partir de hoje. A mudança não exige uma revolução. Talvez o primeiro passo seja pequeno, quase invisível para quem olha de fora. Uma oração sincera, sem fórmula bonita, só você e Deus, dizendo a verdade exatamente como ela é. Ou talvez uma conversa honesta com alguém de confiança, em quem você possa se apoiar. Qual seria o seu primeiro passo hoje para parar de fingir, mesmo que só um pouco, mesmo que só com Deus por enquanto? E o próximo passo talvez seja pedir ajuda sem culpa. Pedir ajuda não diminui sua fé, nem o seu valor como mulher, mãe, esposa ou filha de Deus. Pelo contrário, pedir ajuda é reconhecer que você não foi feita para carregar tudo sozinha. Quem você poderia deixar entrar um pouco mais nesse cansaço que você carrega, em vez de proteger todo mundo da sua verdade? E mesmo que ainda não exista essa pessoa na sua vida agora, existe um apoio que nunca falha, que nunca se cansa de você, que nunca olha pro relógio. Seu valor nunca esteve no quanto você produz ou aguenta. Está em quem você é, mesmo nos dias em que você não consegue fazer tudo. Quem você seria se não precisasse provar nada a ninguém, se não precisasse dar conta de tudo para ser amada ou respeitada por quem está ao seu redor? Essa identidade, mais leve e mais verdadeira, já está disponível para você, mesmo que você ainda não tenha se permitido vivê-la até hoje. O cansaço de hoje não é uma sentença permanente. Existe, sim, um caminho real de alívio, mesmo que ele pareça distante agora. Esse caminho pode começar agora com uma decisão pequena de soltar um pouco do peso que você carrega, sem precisar resolver tudo de uma vez. Como seria o seu amanhã se você começasse, hoje, esse processo de descanso de verdade, em vez de continuar empurrando o cansaço para mais um dia? Agora, vamos colocar tudo isso diante de Deus juntas. Pai, viemos diante de Ti exatamente como estamos.
cansadas, sobrecarregadas, muitas vezes fingindo que está tudo bem quando por dentro já não temos mais forças. Hoje escolhemos parar de fingir diante de ti. Tu já conhecias o nosso cansaço antes mesmo de nós colocarmos isso em palavras, antes mesmo de pedirmos ajuda. Pedimos o descanso que só vem de ti, não a ausência de problemas, mas o alívio real para a alma, pro corpo, pro coração cansado. Ajuda-nos a soltar o peso que não fomos chamadas a carregar sozinhas. Ensina-nos a pedir ajuda sem culpa, a sentir sem nos julgarmos, a admitir o cansaço sem vergonha. E ajuda-nos a confiar que somos vistas e amadas exatamente como estamos hoje, sem precisar fingir nada diante de ti. Em nome de Jesus, amém. Se alguma coisa tocou seu coração durante essa oração, não deixe esse momento passar em branco. Escreve aqui nos comentários a palavra amém como um sinal de que você está entregando esse cansaço hoje, diante de quem realmente pode aliviar. Se inscreve no canal para continuar esse caminho com a gente, porque amanhã tem mais uma palavra preparada especialmente para você, pro seu momento exato. E se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilha com outra mulher que também precisa ouvir que ela não está sozinha nesse cansaço. Você não precisa fingir mais. Você é vista, é amada e pode descansar a partir de hoje.